Olá, meus amados amigos, irmãos em Cristo, boa noite. São justamente, aproximadamente 0 horas está dando. E nós estamos aqui, acabamos de orar nesse momento ao Senhor nosso Deus. Eu quero nesta oportunidade compartilhar algo da parte de Deus com você. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, vá lá no sininho, se inscreva lá, curta, compartilhe este vídeo aí com seus amigos, para que possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis e com isso elas serem abençoadas através da palavra de Deus. Capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 13 diz assim: Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi, então Samuel se levantou e foi para Ramá. Nós estamos vivendo um momento de crise que o mundo está atravessando. Crise política, crise moral, né? Crise religiosa. E algo tem me chamado a atenção nesses últimos dias, principalmente aqui no Brasil. E fazendo análise da história política na Bíblia Sagrada e no decorrer da história mesmo, nós vamos deparar com inúmeras situações onde a briga pelo poder, a guerra pelo poder, ela está aí escrita nos livros de história. E quando você estuda a história de diversos reis, imperadores, né? Você vai descobrir que é uma história de derramamento de sangue, de traições e de conflitos. A história tem sido assim até hoje. E a gente fica analisando por quê. A história ela está repleta de conflitos por essa gana, esse desejo de poder que leva o homem a fazer isso. Você pode dizer assim: a insatisfação, a administração política, a forma como aquele líder governa aquela nação, aquele povo. De fato, isso é verdade. Esse tem sido muitas das vezes um dos fatores, a insatisfação. E o rei, o líder, o imperador não ter atendido às necessidades daquele povo, isso leva a esses conflitos, a gente sabe disso. Mas você vai descobrir que nem todos os conflitos, por causa do poder, foram isso. Muitos deles usaram esse argumento. Mas você vai ver que muitos casos não foram esses. E muitos líderes foram até eleitos democraticamente e foram derrubados do poder, e a má administração, casos de corrupções no seu governo, leva ele a ser derrubado do poder e haver um conflito. Mas observe que nem todos os casos de conflitos pelo poder são esses. A gente sabe de casos de líderes políticos mundiais que foram assassinados
foram mortos. E não foi esses fatores, em muitos casos, que levou a esses conflitos. Muitos casos, você vai ver na história, que leva a esses conflitos, é quando muitas das vezes o ser humano, ele se embriaga com o poder. Ele quer o poder, às vezes, a qualquer preço, a qualquer custo. Né? E ele vai usar muitas das vezes alguns argumentos para querer o poder. O texto que eu li fala de Davi. Davi, ele foi ungido aqui, ele era um adolescente. Sua faixa etária entre 15 a 17 anos ele tinha. Foi ungido como rei de Israel, mas havia um rei no trono, que era Saul. Com 2 anos no trono que Saul estava, diz o texto sagrado, que o Espírito do Senhor saiu da vida de Saul, se afastou da vida de Saul. Deus, então, o rejeitou porque ele havia transgredido a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor. Com isso, Deus, então, levanta Samuel e vai até a casa do pai de Davi, e Davi é ungido. E Saul, depois desses 2 anos que o Espírito Santo sai da vida dele, ele passa a ser atormentado por um espírito mau. Ele passa a sofrer de insônia, um homem atormentado, um homem sem paz. E aí, então, ele é aconselhado a procurar um músico em Israel que tocasse, viesse até o palácio para que ele sentisse alívio, melhorasse. Encontra Davi, Davi vai para o palácio. Davi, quando chega no palácio, então, toca suas canções, sua harpa, e o espírito mau saía. Saul sentia-se aliviado, sentia aquela paz. O tempo foi passando, Davi caiu na graça de Saul. Saul gostou dele, pede para Jessé, pai de Davi, deixar ele ficar com ele. Ele passa então lá, depois de um tempo, morar lá no palácio. E Saul então o eleva como seu escudeiro. E depois de que ele se torna escudeiro, ele eleva uma outra posição ainda mais elevada. Ele se torna então capitão de uma tropa de soldados. E Davi saía para as batalhas e voltava vitorioso. Mas um certo dia, Davi, ao regressar da batalha, as mulheres, o povo estava aguardando os soldados voltar da batalha. Quando Davi adentra, ele havia derrotado, vencido o gigante Golias, e uma dessas batalhas que ele volta contra os filisteus, um grupo de mulheres estão ali esperando e começam então a entoar louvores e exaltar Davi. Saul matou 1 milhar e Davi 10 milhares. A partir daí, as coisas começaram a mudar para o lado de Davi. Saul é tomado por um espírito de ciúme, de inveja, e pensou assim: o que é que falta agora? Daqui a pouco vão dar o trono para ele, vão dar o poder para ele. Saul passou a achar que Davi era uma ameaça para o seu reinado, porque o povo gostava de Davi. Agora ele espera oportunidade para querer matar Davi. E por 2 vezes ele tenta matar Davi, cravar Davi com uma lança. E Davi, vendo que o clima no palácio mudou, ele tem que fugir. Vai morar para o deserto. Passa 10 anos morando no deserto, nas cavernas, escondido, longe da sua família, de seus amigos. E Saul, cada período, cada tempo, cada dia, ele ia atrás de Davi com o seu exército, caçava Davi pelos 4 cantos da terra, tentando matar Davi. Por quê? Saul agora passa a fazer isso com um jovem que estava fazendo bem para ele.
porque Saul se embriagou com poder. Saul se apegou ao trono, que agora ele achou que Davi era uma ameaça para ele perder o seu lugar. E a história, amado, ela se repete. Quantas pessoas foram arrancadas de uma posição por alguém que queria o seu lugar? E isso, amado, não é só na política. Isso acontece dentro de uma religião, de uma igreja. Isso acontece numa repartição pública. Isso acontece numa empresa, no setor de trabalho. Pessoas querendo o lugar da outra. Pessoas querendo a posição da outra. Na política nem se fala. Há pessoas que tiraram a vida do seu semelhante para querer ficar no seu lugar. Sabe por que eu estou trazendo esse assunto? Porque quando eu olho para Davi, ele já tinha sido ungido rei de Israel pelo Senhor. Saul já estava rejeitado, mas ele não teve a humildade de chegar e passar o trono para Davi, porque o poder subiu para sua cabeça. Ele estava embriagado com poder. E para ele se manter no poder, ele tinha que matar Davi. E Davi, por 2 ocasiões, teve a oportunidade de eliminar com Saul. Teve a oportunidade de eliminar, de matar aquele que queria tirar sua vida. Davi, nas 2 oportunidades que ele teve, ele poderia matar Saul e assumir o trono. Mas Davi não fez isso. Davi soube esperar o tempo de Deus para ele sentar no trono. Davi soube esperar o trabalhar de Deus, a vontade de Deus, para ele assumir o comando da nação de Israel. Davi poderia fazer isso porque Deus já havia rejeitado Saul e ele já havia sido ungido. Se os nossos políticos, muitos políticos já até morreram, que estão vivos, se espelhassem nesse homem que não tinha sede de poder. O poder para Davi não era tudo. Se espelhasse em Davi, muitos conflitos, muitas guerras, muito sangue não teria sido derramado na história. Davi soube esperar o tempo de Deus. Não queira estar no lugar onde Deus não preparou para você. Não queira estar no lugar onde não é da vontade de Deus, seja na política, seja na religião, seja no setor de trabalho. Não tente tomar o lugar de alguém se Deus não preparou para você. Não procure atalhos, não procure artifício, não procure estratégias, malícia, meios sutis de querer assumir um lugar que muitas das vezes não é o tempo de Deus para você ou não é a vontade de Deus para a sua vida, porque esse poder que você quer, essa posição, em vez de ser bênção, pode ser maldição para a tua vida. Davi soube esperar o tempo de Deus para a sua vida. E no tempo certo, Saul vai para uma batalha e ele é morto nessa batalha. E em seguida, Davi assume o trono da nação de Israel. Governou Judá por 7 anos e todo Israel por 33 anos. O total foram 40 anos no trono. Mas ele esperou, sabe quanto tempo? Ele esperou uma faixa etária de 13 anos.
foi ungido mais ou menos com 17 anos de idade. E ele esperou 13 anos para sentar no trono de Judá. Governou 7 anos Judá. E depois de 7 anos, ele governa todo Israel. Então, para ele governar as 12 tribos, ele esperou uma faixa de 20 anos de tempo. 20 anos de espera. Ele não foi um homem que tinha essa sede de poder que muitas pessoas têm, que estão fazendo de tudo, muitas das vezes, ou fazem para tomar o lugar de alguém. Cuidado, não queira estar onde Deus não preparou para você. Se Deus preparou, espere o tempo de Deus na sua vida. O lugar que é seu, ninguém vai tomar. Que o Senhor te abençoe. Compartilhe essa mensagem com seus amigos. Fique na paz.